Então eu deixarei que o meu eleito habite entre eles, e transformarei o céu, convertendo-o em bênção e luz eternas. Transformarei a terra, convertendo-a em bênção. Os pecadores e malfeitores não será permitido o acesso a ela. Talvez você pode estar se perguntando qual parte das Escrituras Sagradas está este texto. Mas eu não li nenhuma parte da Bíblia Sagrada. Na verdade, eu fiz menção a um texto de 1 Enoque. E hoje nós vamos estar falando sobre isso, sobre esse texto, sobre esse livro de 1 Enoque. Nós vamos estar entendendo um pouco mais sobre a importância de Enoque na cultura judaica no período intertestamentário e também no tempo de Jesus, dos apóstolos, e qual foi a influência que esse livro teve na igreja. Antes de nós entrarmos nesse vídeo, quero te pedir, já compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like nesse vídeo aí, vai ser muito bom, vai ajudar o canal a crescer, e já se inscreva no canal caso você não for inscrito. Se você já fez tudo isso, venha comigo nesse vídeo e vamos aprender um pouco mais sobre o livro de 1 Enoque, e puxa a vinheta. Qual a importância do livro de Enoque para os dias de hoje? Será que é um livro inspirado por Deus? Será que é um livro que tem segredos e mistérios que estão sendo escondidos da igreja e que a igreja católica escondeu dos fiéis? Será que é isso? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse livro de Enoque, mas antes de começar o vídeo, deixa eu te dizer algo. Eu não vou falar aqui sobre teorias conspiratórias, eu não vou falar aqui sobre coisas mitológicas, de superstição, que muitas pessoas encontram aí nos vídeos do YouTube. Se você fazer uma pesquisa rápida, você vai encontrar diversos vídeos aí falando sobre Enoque, tendo contato com extraterrestres, Enoque falando sobre OVNIs. Eu não vou falar absolutamente nada disso, porque para mim isso daí é tudo questões de sensacionalismo. É puro sensacionalismo, porque quando você faz uma análise do livro de Enoque, olhando o contexto que ele está inserido, olhando para o próprio livro dele, entendendo a linguagem que ele está dizendo, você vai ver que isso daí é uma visão moderna que as pessoas tentem pôr no livro de Enoque, só que Enoque não estava se referindo a essas coisas. Isso é um anacronismo gigante tentar fazer isso. Então eu não vou estar falando sobre isso nesse vídeo. Qual é o meu objetivo aqui? É apresentar a opinião acadêmica sobre esse livro. O que hoje a academia, os estudos recentes, pensa sobre o livro de Enoque. Ele teve uma importância? Qual foi a importância que ele teve? Qual é o conteúdo do livro de Enoque? Quero estar conversando com vocês sobre isso. Gente, primeiro, eu vou estar falando sobre a influência do livro de Enoque. Há outros livros que são denominados segundo e terceiro Enoque. Só que eu não vou estar falando desses outros livros, eu vou estar falando do primeiro Enoque, porque é o livro mais antigo que se tem e que ele está entre o período interbíblico e até o período apostólico. Como ele teve uma influência grande, eu quero estar falando dele. Os outros livros, que são de períodos posteriores ao livro de 1 Enoque, eu não vou estar falando dele. Tá bom? Primeiro, quando a gente entra no livro de 1 Enoque, a gente descobre que ele teve uma importância social, cultural muito grande. Esse livro de 1 Enoque, ele fazia parte da formação intelectual do judeu, ou seja, um judeu que vivia no período interbíblico, ali entre 300 antes de Cristo até o período apostólico, qualquer judeu lia, tinha conhecimento do livro de 1 Enoque. Esse livro estava na mentalidade das pessoas. E ele teve uma importância tão grande que, para você compreender o judaísmo pré-cristão, você precisa ler ele. Ou a academia chama de teologia do segundo templo. Para você compreender a teologia do segundo templo, é necessário você ter como base esse livro de 1 Enoque. Mas não somente isso.
a gente fica pensando, será que o livro de 1 Enoque influenciou somente o judaísmo? A resposta é não. Esse livro de Enoque, ele teve uma influência muito grande também na igreja, e não somente no período apostólico, mas também até o século IV depois de Cristo. Ele influenciou muitos cristãos. Para você ter uma ideia, quando você pega os pais da igreja, você vê muitos pais da igreja citando ou fazendo alusão ao livro de 1 Enoque, principalmente a tradição dos vigilantes. Você vai ver várias e várias citações. Clemente de Alexandria, ele citava o livro favoravelmente. Você pega Tertuliano, então, Tertuliano ele considerava o livro como inspirado, ele considerava o livro como uma importância muito grande. Só que esse livro, ele começou dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, a ter uma certa rejeição a partir do século II, com Júlio Africano. E essa primeira rejeição que a gente começa a encontrar nesses documentos do período patrístico se estende até Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, como ele era uma pessoa muito influente dentro do cristianismo, ele começa a negar, ele começa a colocar o livro de 1 Enoque de lado, de canto. Só que a influência maior de rejeição ao livro de 1 Enoque acontece no Concílio de Laodiceia, também no século IV. Esse Concílio de Laodiceia, ele coloca que só havia 3 nomes de anjos que era considerado como reconhecido para a igreja. E qual era esses 3 nomes de anjo? Era Gabriel, Miguel e Rafael. Somente esses 3 nomes. Você que é protestante e está me assistindo, você pode estar pensando, Felipe, mas Rafael não existe na nossa Bíblia protestante. Sim, esse nome não consta na Bíblia protestante. Você vai encontrar nos apócrifos que contém nas Bíblias católicas. E como nesse período se utilizava muito dos livros apócrifos, eles reconheceram nesse período o nome de Rafael como um nome de um anjo existente. E houve uma problemática aí muito grande, porque eu falei que através desse concílio começou-se uma certa rejeição ao livro de Enoque, porque o livro de Enoque menciona o nome de muitos anjos. Mais de 7 anjos você vê o livro de 1 Enoque mencionando. E após esse concílio de Laodiceia, muitas pessoas acabou não usando mais o livro de 1 Enoque, começaram a colocar ele de lado. Só que isso não foi universal em toda a igreja. A igreja da Etiópia continuou a usar ele. E é interessante que eles usam até os dias de hoje. Se você for pegar a Bíblia protestante, a Bíblia católica e a Bíblia da igreja da Etiópia, você percebe que eles têm mais livros, a Bíblia é até mais grossa do que as nossas, porque eles têm livros a mais que nós não temos. E um desses livros a mais é esse livro de 1 Enoque. No cristianismo ocidental, se perdeu o livro de Enoque. Muitas pessoas passaram a não usar mais ele e ele caiu no esquecimento. Ele só começou a vir à tona novamente a partir do século XIX, quando houve uma publicação já no Ocidente sobre esse livro de 1 Enoque. Aí começou a fazer um despertamento intelectual para estudar mais esse livro. Só que o apogeu dentro dos estudos acadêmicos aconteceu com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em 1947. Em 1947, eles acharam muitos manuscritos e fragmentos que continham textos sobre o livro de 1 Enoque. Na academia, então isso despertou uma curiosidade muito grande, porque viram que esses pequenos fragmentos, eles eram muito antigos, mais antigo ainda do que o período do Novo Testamento. A paleografia, ela descobriu que os fragmentos de 1 Enoque era do período do 3º século antes de Cristo, ou seja, muito antigo, do período interbíblico ali, de 300 antes de Cristo até o 1º século ali do Novo Testamento.
A academia pensava-se que esse livro havia sido originalmente escrito em grego, mas se descobriu, através desses escritos do Mar Morto, que esse livro de 1 Enoque ele foi escrito em aramaico, que era a língua comum nos tempos de Jesus e a língua comum depois que o povo saiu da Babilônia e foi para a terra, para a Palestina novamente. E quando eles começaram esses estudos acadêmicos em volta do livro de 1 Enoque, eles viram a importância que 1 Enoque teve no judaísmo. Para você ter uma ideia, se você quer compreender o judaísmo pré-cristão, você precisa ler o livro de 1 Enoque. Se você quer compreender o contexto em que o cristianismo estava inserido, você precisa ler o livro de 1 Enoque. Essas pesquisas recentes descobriu que não é só o livro de Judas que menciona lá a tradição dos vigilantes. Não é somente o livro de Judas que menciona o livro de 1 Enoque. Várias pesquisas recentes têm mostrado que há outros livros que fazem alusão ao livro de 1 Enoque. Vou estar linkando aqui os textos para vocês sobre esses possíveis versículos e passagens bíblicas que fazem alusão ao livro de 1 Enoque. E esse livro de 1 Enoque ele não teve somente influência nos textos bíblicos, mas também descobriu que ele teve influência nos textos judaicos apócrifos. Talvez você esteja pensando, Felipe, o que é um apócrifo? Apócrifo é um texto que não é reconhecido pela igreja, só que há textos pseudepígrafos. Que é isso, Felipe? São textos de autoria falsa. É como se eu escrevesse um longo texto e colocasse o seu nome. Eu colocando o seu nome dá a entender que você escreveu, só que não foi você que escreveu. E o livro de 1 Enoque, ele está classificado, ele está enquadrado nesses pseudepígrafos. Por quê? Porque fica claro que não foi Enoque, lá de Gênesis, que escreveu o livro. Não foi Enoque, não tem como a gente dizer. Tem pessoas, hoje a igreja da Etiópia acredita que foi 1 Enoque, só que não tem como isso ter acontecido. Primeiro, se você for fazer um estudo acadêmico, você vai perceber que há linguagens no livro de 1 Enoque que é do período interbíblico e há linguagens, ideias, pensamentos do período persa. O período mais antigo que você pode afirmar que a tradição de 1 Enoque veio é ali do período babilônico para cá. Antes disso não dá para elencar o livro de 1 Enoque. Tem pessoas que acham que ele veio do período do conto de Gilgamesh ou do período ali do rei Davi ou até anterior. Isso é impossível falando nos dados científicos. Então, quando a gente entra nesse livro de 1 Enoque, a gente descobre várias coisas interessantes. Por exemplo, eu falei no período patrístico que muito se utilizava desse livro. Você pode estar pensando, Felipe, mas para que os pais da igreja utilizavam esse livro de 1 Enoque? Eles utilizavam desse livro porque eles viam nele questões doutrinárias que era útil para aplicar na igreja. Era sobre questões de moralidade sexual, questão sobre o julgamento divino, questão sobre usos e costumes. Os pais da igreja encontravam nesse livro de 1 Enoque coisas que podia aplicar ao ensino doutrinário da igreja. E eu falei aqui da opinião até de Tertuliano, que ele considerava o livro como inspirado. Só que dentro da patrística, houve já um pensamento contrário ao livro de 1 Enoque. Por exemplo, Orígenes. Veja o que Orígenes diz sobre o livro de 1 Enoque. Os livros cujo sobrescrito traz o nome de Enoque não são de maneira alguma reconhecidos nas igrejas como divino. Olha que interessante, o livro de Enoque aí, através da citação de Orígenes, mostra que o pensamento desse pai da igreja não considerava o livro de Enoque como inspirado. Você pode estar pensando, Felipe, mas Judas cita ele? Sim, Judas cita ele, faz uma citação direta desse livro. Só que pelo fato de algum livro do Novo Testamento fazer citação de algum livro, não está fazendo com que esse livro se torne inspirado ou divino. Como assim, Felipe? Se você for pegar as cartas
de Paulo, você vai perceber que Paulo ele faz citação de filósofos, Paulo ele faz citação de frases de poetas da época e nem por isso ele está colocando esses poetas, esses filósofos como inspirado. Não, ele só está fazendo uma citação porque dentro desses filósofos e poetas ele encontra verdades que podem ser utilizadas. Judas ele encontrou algumas verdades no livro de Enoque que podem ser utilizadas e aplicadas, e é isso que ele faz para o conhecimento doutrinário da igreja. Felipe, tá bom, a gente já falou sobre a influência aí de Enoque, mas o que tem no livro de Enoque de tão importante assim? Se você fazer uma pesquisa rápida no YouTube aí, você vai ver que vai ter muitos vídeos com capa de anjos caindo, anjos com mulheres, e o livro de Enoque tem algumas porções assim. A parte mais importante do livro de 1 Enoque, que influenciou muito a cultura judaica, e que nós podemos chamar até de um judaísmo enoquita, é a tradição dos vigilantes. O que é a tradição dos vigilantes? Eu vou fazer um resumo breve para você entender o que esse livro, essa porção de Enoque, ela tem descrita. O livro de 1 Enoque vai mencionar sobre anjos que estavam no céu e tinha lugares determinados para ficarem, só que esses anjos, ao olharem para a terra, sentiram-se seduzidos pelas mulheres. Ao sentir seduzido pelas mulheres, eles descem, coabitam com ela e geram um filho nelas. Essas mulheres, elas engravidam e têm filhos que são gigantes. Esses gigantes, que agora está sobre a terra, eles começam a devorar tudo. Eles começam a fazer muita maldade na terra. Até que Deus, ele lança um julgamento sobre esses anjos e sobre esses gigantes. Alguns anjos são presos em abismos e esses gigantes são mortos. Só que esses gigantes que eles perecem agora, os seus espíritos ficam vagueando sobre a terra, ficam andando sobre a terra. E esses espíritos que ficam vagueando, eles são conhecidos como espíritos imundos ou demônios. E é interessante que daí começa a surgir um pensamento sobre possessão demoníaca, porque esses espíritos que não têm corpos, eles agora passam a habitar em outros corpos. Vários textos posteriores fizeram esse link, essa conexão dessa tradição dos vigilantes, desses espíritos com essas possessões demoníacas. E esse livro dos vigilantes, esse livro de 1 Enoque, menciona também que esses anjos, quando deixaram o céu, eles passaram segredos importantes para os homens, mas segredos que não eram para se passar, segredos que era proibido para os homens. Eles ensinou encantamento, eles ensinou magia para os seres humanos, eles ensinou as mulheres a como se maquiar, se adornar por inteira, ensinou também sobre astronomia, ensinou diversos ensinamentos proibidos para os seres humanos. E é interessante que esse livro de Enoque, vários estudos recentes descobriu uma estrutura nele de 5 livros dentro dessa compilação de 1 Enoque. Veja aí a estrutura que esse livro tem. E a parte mais importante que você está vendo aí no vídeo aí é esse livro dos vigilantes, que conta essa queda dos anjos. E algo que chama a nossa atenção e que eu falei no começo do vídeo é que uma dessas partes aí fala a respeito do ungido do Senhor, fala a respeito sobre o escolhido de Deus. Ali é possível se perceber um pensamento messiânico se formando, ganhando estrutura, e muitos veem que esse livro de Enoque está pegando uma certa influência das partes de Daniel, que fala sobre o escolhido de Deus, sobre o Messias que Deus estava levantando. E essas porções de Enoque ali começam a formar o pensamento judaico e uma certa ansiedade pelo Messias que Deus iria levantar. Felipe, eu posso ler o livro de Enoque? Pode e deve, até para você compreender o contexto que o livro de 1 Enoque estava inserido. E é interessante que tem pessoas aí no YouTube que consideram esse livro muito importante, esse livro muito inspirado, só que você encontra diversos anacronismos nesse livro. Por exemplo, quando eu estava lendo,
você pega o texto de Enoque e o texto de Gênesis, você percebe que o texto de Gênesis menciona que Enoque primeiro foi arrebatado, depois veio Noé. Já o livro de 1 Enoque fala que Enoque ele teve contato com Noé, ele conviveu com Noé e passou os ensinamentos para Noé. No texto bíblico a gente vê que isso daí é uma contradição. Se você for pegar algum cientista, alguma pessoa que estuda astronomia, cosmologia, e entregar o livro de Enoque, principalmente quando ele começa a falar sobre as questões sobre os astros do céu, sobre o movimento dos ventos, você vê que essas pessoas vão falar para você que esse livro tem porções mitológicas. Então a gente não pode pegar o livro de Enoque, querer falar que esse livro ele é inspirado, que ele é muito importante, porque tem vários problemas nesse livro que a igreja reconheceu e por isso não colocou como um livro inspirado e não colocou como para os cristãos se utilizarem dele. Pessoal, o intuito desse vídeo é fazer com que você pesquise o livro de Enoque, leia comentários acadêmicos sobre ele e não fique nesses vídeos sensacionalistas de pessoas que produzem para ganhar visualização. Não. Leia o livro de Enoque para se compreender o conteúdo e o contexto do judaísmo no período interbíblico. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like se você não deixou aí no começo do vídeo. Comentem o que você achou e Deus abençoe.